Senhores deputados, vamos começar com a reunião de hoje. A ordem do dia de hoje é perguntas e respostas sobre o relatório da SLAC para o ano financeiro 2018, com a presença do chefe do Executivo. Em nome da Assembleia Legislativa, dou as boas-vindas ao Sr. Chefe do Executivo, aos membros do Conselho Executivo e os membros da administração pela vossa presença na reunião. De acordo com a deliberação número 29/2017/mesa, os deputados vão intervir de acordo com a ordem de inscrição. Só podem colocar uma pergunta cada vez sem exceder em 2 minutos. As perguntas serão formuladas em rondas até que seja encerrada a reunião. A reunião de hoje decorrerá entre as 15 horas e as 16 horas. 32 deputados se inscreveram para colocar as perguntas. 30 deputados, perdão, e por volta de 16h15 vamos então ter um intervalo de 30 minutos. Vou agora dar a palavra ao primeiro deputado inscrito, o deputado Royensang. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo, boa tarde a todos. Vossa Excelência declarou claramente no seu programa de candidatura da quadro chefe executivo que ia lutar pela conclusão da maior parte das infraestruturas em 2019 e a tentar concluir uma parte da habitação pública em 2020. O próximo ano vai ser o quarto de governação deste mandato, deve ser um ano crucial e é quase o tempo da chegada à meta final de diversas políticas. Mas o ponto de situação dos trabalhos sobre o plano da Zona A dos novos não é o ideal e, segundo o seu mandato, receia-se que vocês não possam honrar a promessa do programa de candidatura. Mas ontem Vossa Excelência afirmou que vão ter as 28 mil habitações públicas para a Zona A, que as obras vão passar para 4 fases. E o plano A assume a preferência da construção de pessoas públicas nesta zona. É muito importante. Chefe Executivo, quando vai ser possível divulgar o plano da construção das habitações públicas nessa zona? Quando vai ser possível divulgar a calendarização dos trabalhos, número de frações, o rácio entre habitações sociais e econômicas? Então vai ser aberta nova candidatura no prazo de 2 anos e vão ser assentadas na construção em grande escala e não pontual. Senhor Chefe Executivo, isto quer dizer que ainda no seu mandato não haverá metas a curto prazo sobre a oferta de habitações, mesmo sejam abertas mais candidaturas às habitações que vão ser fotografadas apenas em vias de construção. Não, e também que, segundo o recente relatório, a oferta vai ser suficiente para satisfazer a procura, mas daqui a 5 anos a oferta de habitações públicas vai ser quase zero. O governo pode mesmo ignorar os pedidos dos residentes. Vossa Excelência vai ou não continuar a existir em construir em grande escala e não pontualmente? Pode reconhecer neste assunto? Pode prometer a construir imediatamente, ainda o seu mandato, a habitação pública em terrenos que estão em condições para servir melhor o cidadão e agir segundo as suas premissas? Obrigado. Senhor Chefe do Executivo, obrigado, Senhor Presidente, obrigado, Senhor Deputado Royensang, pela questão colocada. O governo REM tem vindo sempre a dar grande atenção à questão da habitação da população e referiu que se deve seguir a política de bem-estar para todos e habitação para todos. E aproveito esta oportunidade para esclarecer o seguinte, em relação às obras da Zona A dos Novos Atiros. Desde fevereiro de 2015, devido à problemática da questão do fornecimento da areia e para se coordenar com a construção da grande ponte, então foi suspensa a obra. Então, isto afetou a oferta de areia para a Zona A e com a coordenação do governo e também com o apoio do governo da província de Guangdong. Tanto desde dezembro de 2015 até novembro de 2016, então reiniciou-se a obra. E para resolver o problema, em novembro de 2016, com os serviços oceânicos da província de Guangdong, então foi assinado um acordo para o fornecimento da areia. Então,
foram então abertas dois espaços novos para a obtenção da areia. E no mesmo ano, em dezembro, ainda foi recuperada a oferta ou fornecimento da areia. E foi um atraso de 19 meses nas obras. Só que essas obras da terra já foram. Então, a oferta, o fornecimento da areia já foi concluído em junho de 2017. E prevemos que este ano, ou até finais deste ano, a obra vai ser concluída. Faço esta escrever porque a construção da ponte Zhuhai Macau Hong Kong afetou a oferta de areia. E também agradecemos ao governo da província de Guangdong pelo apoio dado para que depois de 19 meses fosse resolvido o problema do fornecimento da areia. Naturalmente, isto ficou fora do nosso previsto e nunca imaginamos que houvesse este problema. Por isso, a obra da zona A vai ser recuperada e vamos muito em breve trabalhar. E recentemente já vários projetos de plantas de condições urbanísticas estão em curso. Também recebemos as respostas do IIC em relação a esses projetos e que o Instituto Cultural não manifestou opiniões contrárias. E como Macau também está incluído na lista do patrimônio mundial da Unesco, temos que então submeter este assunto à Unesco para rever este projeto da Zona A. Por isso, os trabalhos estão a decorrer em simultâneo e durante 19 meses, de facto, por causa da ponte Macau-Zhuhai e Hong Kong, houve atrasos. E há pouco falou-se sobre a construção em grande escala ou em pequena escala. O secretário Raimundo Rosário também falou comigo. E também achamos que vamos tentar aproveitar os terrenos com condições para a construção de frações de maior dimensão, para assim construir quanto antes essas habitações públicas. E quanto aos pequenos projetos, a minha atitude é aberta. Então, o secretário Raimundo Rosário irá avançar com os pormenores em relação aqueles terrenos de menor escala, porque, de facto, a matéria foi incluída na SLAC. E agora, quanto à abertura de concurso dentro de 2 anos, temos alguma confiança sobre a oferta de habitações públicas. Para a Zona A, são 28 mil frações de habitação pública, 4 mil frações privadas. Isto não sofreu alterações. E em relação às instalações públicas e às várias redes, também estão em curso as plantas de condições urbanísticas. Em relação à Avenida Wailong, como todos sabem, que eram edifícios para habitações e depois do processo judicial foi recuperado ou retomado o terreno e também, de facto, aproveitamos estes terrenos para a construção de habitações públicas. Só que isto também tem que passar por uma série de procedimentos. Temos que passar pelo Conselho do Planeamento Urbanístico e há que ser realizados relatórios de avaliação ambiental. Aliás, inicialmente estavam previstas 8 mil frações na Avenida Wailong e perante a avaliação do impacto ambiental e face aos problemas da ventilação e também devido à sua localização junto da encosta de uma montanha e, portanto, avançamos agora com uma nova solução, ou seja, para 6.500 frações. Isto já está incluído no nosso calendário. E quanto à antiga central térmica e também em relação ao oeste da Cotai, também vão ser oferecidas frações. E, segundo o relatório sobre a oferta e procura de habitações, em 2016 prevemos que vai haver 70 mil frações e nos próximos 5 anos temos confiança de que a oferta seja suficiente e vários terrenos estão a ser alvo do processo judicial e já afirmamos publicamente que depois de finalizado o processo judicial, isso houver caducidade declarada e sendo os terrenos revertidos para o governo, então vai ser prioritariamente utilizado para a construção de habitações públicas e para instalações públicas. E
Na construção de habitações públicas, também pensamos em algumas soluções para acelerar o processo, mas finalmente, depois de ouvir as opiniões jurídicas e também a equipe do secretário Raimundo Horácio, houve opiniões diferentes, o que é normal. Existem diferentes opiniões jurídicas, inclusivamente, e agora as obras do governo precisam, por exemplo, as plantas de condições urbanísticas, será que temos que seguir todos os procedimentos ou há uma discussão diferente sobre o ajuste direto, sobre o concurso público, tudo isto acarreta prazos diferentes, mas temos que seguir os procedimentos legais. Isto quer dizer que estamos a seguir rigorosamente o que está definido na lei e também os procedimentos legais aplicáveis. E, às vezes, o processo não é único. Às vezes, aparecem várias alterações para chegar ao objetivo final, mas estamos a procurar aliás, o concurso de habitação social já foi iniciado há pouco e também esperamos que ainda dentro deste mandato seja reaberto o concurso para habitações econômicas. Também tenho que complementar que agora, em relação ao estudo sobre a oferta e procura de habitações públicas, houve opiniões diferentes e o que é normal. Cada qual pode manifestar a sua opinião, mas agora o mais importante é haver uma oferta suficiente e em relação aos recursos do solo temos confiança. Depois do processo de urbanização, então vamos dar prioridade às habitações públicas. O nosso objetivo é ser dada prioridade às habitações sociais, a que ser complementado pelas habitações econômicas. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Senhor Presidente, Senhor Chefe Executivo, os setores até o governo sentenziam ao governo aranha que pensa na necessidade em termos específicos, pois só assim é que será possível viver e manter a longo prazo de estabilidade e prosperidade de Macau. Há meses, o mais forte tufão registrado em Macau nos últimos 50 anos causou 10 mortes e enormes prejuízos econômicos. E, embora já tenha passado, dificilmente será esquecido. Mas o mais importante é que as pessoas querem mudanças. A sociedade tinha esperança no governo e confiava muito nele. Lembre-se, os pais em luta pela União que entregaram ajoelhando-se cartas a Vossa Excelência quando da sua recandidatura. A solicitação constante da visão da lei por parte do grupo presidente afetados pelas pensões legais e também a luta pelas garantias de aposentação por parte dos funcionários públicos e aposentados que vivem com dificuldades. E o sonho de comprar uma casa de dezenas de milhares de jovens. Desejo de residentes vem melhorar a qualidade de vida. Perante esta solicitação, o governo da AREM, liderado por Vossa Excelência, procura encontrar soluções para resolver a situação. E alguns governantes também se esforçam. Mas tudo acabou numa espera sem remédio devido a vários fatores históricos, tais como os recursos ambientais e a legislação da lei. Para os residentes só há um governo, portanto, a espera sem remédio não pode ser justificação para fugir da questão. Aliás, a saída é fazer face à questão. Fiquei contente ao ver que vocês afirmam expressamente nas lá que vai assumir uma atitude responsável para a população. Isto vai ser proativo. Então, Sr. Chefe Executivo, a desatualização da legislação e a morosidade dos processos do Estado levam a que a legislação como a lei de bases da organização judiciária, o regulamento da segurança contra incêndios, não consegue apanhar o desenvolvimento social. Então, como é que o governo vai melhorar o processo legislativo, aumentar a expectativa por meio Sr. Chefe Executivo, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas do deputado São Pequé. Melhorar a legislação, o processo legislativo e a situação memorizada dos processos legislativos é um trabalho também prioritário do governo da RAIA. E já foi criado, aliás, um mecanismo integrado para essas questões, no sentido de coordenar todos os circuitos relativos à produção legislativa, no sentido de conjugar com todos os procedimentos e trâmites para atingir o respectivo objetivo, mas devido a fatores históricos, de fato, comparativamente, se verifica uma certa desatualização da legislação, só que depois do retorno, o governo tem dado sempre prioridade ao bem-estar da população e resolver os problemas relacionados com a vida da população. Tem vindo a melhorar
todas as leis relacionadas com a vida cotidiana do governo, como, por exemplo, que tem a ver com a habitação, sobretudo, e o Regulamento de Segurança contra Incêndios já está preparado para entrar no processo legislativo. A Lei da Habitação Econômica já está incluída nas propostas de lei serem entregues a médio prazo. O governo vai continuar a proceder os respectivos trabalhos de melhoramento. Em primeiro lugar, é reforçar a eficiência dos serviços judiciais e, por outro lado, é reforçar o intercâmbio entre os diferentes canais, a articulação entre os serviços e também a cooperação com a Assembleia Legislativa e bem como reforçar a fiscalização dos trabalhos. Aqui também queria falar sobre o novo modelo a ser adotado, porque é muito diferente do que tem vindo a ser adotado no passado. Cada um dos dirigentes, nos seus próprios serviços, em elaborar os projetos de leis e depois serem submetidos ao chefe executivo, e esses projetos vão ser entregues aos serviços de justiça para proceder aos respectivos trabalhos. Ora, temos agora um mecanismo de coordenação esses procedimentos vão ser coordenados e já a partir da fase da elaboração dos projetos de lei, os serviços de justiça vão já entrar a participar e, por conseguinte, conseguem acompanhar todo o processo. Como, por exemplo, também participa nos trabalhos das comissões. E, por isso, creio eu que quer em termos de qualidade, quer em termos de eficiência, vão então se verificar elevação e aumento. E, neste momento, no que diz respeito ao sistema de saúde de Macau, de um modo geral, a camada de base, os serviços prestados conseguem atingir a qualidade exigida. Eu creio que os senhores mais se preocupam com a saúde diferenciada. Naturalmente, temos as nossas limitações. Macau é uma terra pequena, a população também é pequena, e não temos, então, uma faculdade de medicina em Macau. O governo está a trabalhar de forma energética, por forma a formar médico especialista. Eu sei que o secretário Alessa Stam já está a envidar os esforços por forma a criar formação especializada para médico especialista, no sentido de formar um grupo de quadros qualificados nesta atividade e elevar, assim, os serviços a serem prestados à população. Quanto à saúde, creio que é concebido que estamos a comparar com duas dificuldades, uma que tem a ver com envelhecimento, e de acordo com os últimos estatísticos, a idade média da população já atingiu 83,3 anos. Quer dizer que as pessoas que se aposentam aos 65 anos de idade vão ainda ter uma vida bastante longa após a aposentação. Daí que temos que salvaguardar a vida dos nossos idosos e assegurar o nosso sistema de saúde. Esperamos que cada uma das fases possamos então reforçar os nossos trabalhos. Mas voltando à questão do envelhecimento, em Macau, sobretudo, ao se falar da qualidade, o nível de medicina, são matérias muito importantes e, por isso, vamos dar sempre prioridade aos assuntos relacionados com a vida da população. E vamos trabalhar por forma a otimizar todas as vertentes. E isto é verdade. Temos que, então, aumentar os nossos recursos, quer materiais, quer humanos, inclusivamente a formação de quadros. Muito obrigado. Deputado Goya, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Macau pretende transformar-se no centro de turismo de lazer mundial e recentemente consegue designação da cidade criativa em gastronomia, o que beneficia o seu desenvolvimento. Mas a realidade de Macau é: o acesso ao transporte público é difícil, o serviço de táxis é insatisfatório e os motoristas são insuficientes.
A par disso, é difícil ter acesso aos serviços de restauração, pois muitos restaurantes fecham as portas nos feriados, as PME enfrentam sempre a questão da falta de recursos, etc. E ainda outros problemas, e tudo isto põe em causa a imagem de Macau enquanto cidade turista e o seu ambiente para negócios. Com os pontos turísticos que integram a lista do patrimônio mundial e o nome da cidade de gastronomia, mas carece de elementos turísticos e a conotação cultural mais rica fica por explorar, enquanto a qualidade dos serviços é insatisfatória. Chefe executivo, há em Macau muitos problemas. Para aumentar a atratividade e permitir aos visitantes terem experiência de turismo de boa qualidade, como é que se vai assegurar a prestação de melhores serviços? Em que condições devemos basear-nos para construir um centro de turismo e de lazer a nível mundial? Como é que se pode criar uma verdadeira cidade de gastronomia? Obrigado. Por favor, Sr. Chefe Executivo, obrigado, Sr. Deputado Corroy Yin. O plano quinquenal é o mais importante para Macau se afirmar como centro mundial de lazer e turismo e é o motor para impulsionar o turismo. E nós esperamos que os objetivos sejam atingidos e que a sua percentagem registrada nos 2 anos anteriores são satisfatórios, mas há ainda margem de aperfeiçoamento, como foi referido pelo Corroy Yin, relativamente às PME. Eu tenho ouvido as opiniões dos seus empresários, e temos trocado impressões para tentar resolver o problema relativamente à força laboral, especialmente para as microempresas. Só que muitos trabalhadores saem das PME para irem trabalhar nas grandes empresas, que depois de acolher as opiniões, e é uma questão que é discutível. Eu, francamente, queria abordar essa questão com os senhores deputados, especialmente a micro e PME. Por exemplo, com um motorista, um condutor, ele pode ter mais do que um trabalho, porque das informações que eu colhi, é que vem a saber a sua eficácia, que não se consegue manter o de levar. Quer dizer, há essa dificuldade. Por isso, nós temos de confrontar ou enfrentar com os dados científicos para detectar as deficiências. Depois de ouvir as várias opiniões, uma delas tem a ver com o licenciamento. Eu creio que vai ser revisto integralmente o regime de licenciamento, especialmente ao licenciamento de restauração, dos estabelecimentos hoteleiros ou de outros tipos de licenças. Isso tem a ver com as competências do IACM e da ST. Atualmente, das opiniões colhidas, é de que o licenciamento é feito, prestado por um serviço one-stop. Ele tem de recolher todas as informações e depois é canalizado para os respectivos serviços. Quando haja detectado algum erro, ele tem de correr novamente todos os trâmites. Por isso, nós vamos estudar se é ou não possível, como o serviço one-stop. E outra questão que nós entendemos que é importante é a transparência, detectar as deficiências e retificá-las o mais rapidamente possível. Que se é o não possível, depois é não possível de ser substituído por uma licença provisória, e essa licença provisória passa posteriormente a definitiva. Por exemplo, quanto aos padrões de segurança alimentar, quer dizer, seja como for, é para encurtar o tempo necessário para a finalização
do licenciamento, porque são muitas as queixas. Há empresários que não se conseguem aguentar a situação, porque ele não fica sem receitas enquanto não obter a licença. O pior é que ele não sabe do prazo. Se é de um ano, ainda é possível de prever como gerir a questão. Agora, que vamos a trabalhar no sentido de serviço one-stop e do prazo, a transparência, para nessas três vertentes trabalhar afincadamente. Dá 90%. Das PME, quer dizer, as empresas de Macau são constituídas na sua maioria por 90%. E que são as fontes a base da nossa economia. Macau passou a ser uma cidade criativa em gastronomia, e temos de agradecer ao Governo Central pelo apoio e a ajuda. Atualmente há vários trabalhos que têm de ser feitos. Uma haver uma continuidade, uma interação para a sua promoção. Eu tenho reparado que já foi aqui referido que a nossa gastronomia tradicional é fazer todos os votos para que esse tipo de gastronomia não se perde no tempo. Esperamos que essa gastronomia caseira seja também aceite pela nova geração. Quer dizer, provavelmente ele pode ter outras opções profissionais. Quer dizer, tem aplicado vários recursos para que a gastronomia macaense, que é uma mistura da culinária ocidental-oriental. Nós esperamos que, nesse aspecto, nós vamos reforçar as ações de divulgação e promoção. E há instituições de formação. Que há uma que é académica, por exemplo, o IFT, e depois temos as escolas profissionais, que em cooperação com as grandes empresas de restauração, como consolidar a experiência, a transmissão dessa cultura para as novas gerações. Quanto à qualidade dos serviços que aqui foi referido, tem a ver com os recursos humanos. Quando haja falta, isso vai afetar a qualidade dos serviços prestados. Por isso, merece a nossa atenção. Eu creio que todos já têm tido essa experiência de que tende a contratar trabalhadores a tempo parcial que não se conseguem atingir o padrão que é exigido. Por isso, há margem de aperfeiçoamento. Temos sido inscritos como cidade criativa em gastronomia, de resolver sistematicamente resolver as questões que afetam o setor, promover e divulgar a gastronomia no exterior. Obrigado, Sr. Chefe, deputado Choi Sai-ping. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, gostaria de falar um pouco sobre a questão de trânsito dos transportes públicos e também o metro ligeiro é a parte mais importante. Ao longo dos vários anos da construção do metro ligeiro surgiram inúmeros problemas, mas com o esforço do atual governo já vamos conseguir colher os frutos. E ontem o chefe executivo falou no relatório geral, ou seja, 2019 vai conseguir atingir a meta de entrar em funcionamento do metro ligeiro. E para que possa haver uma lei a seguir, as autoridades já
iniciaram a escutação pública desta lei. E também já chegaram em Macau as primeiras carruagens no metro ligeiro em outubro. Isso quer dizer que significa que não há falta muito tempo para a inauguração do traçado da Taipa. E, de acordo com a sua agenda, o processo legislativo da lei do metro ligeiro vai ser entregue à Assembleia Legislativa. E isso também tem de entrar em funcionamento em 2019. Então, gostaria de saber qual a situação da produção legislativa, da produção desta lei e quando é que vai ser entregue à Assembleia Legislativa. E chegou a ponderar suficientemente a articulação e a relação entre essa lei e a lei do trânsito rodoviário vigente. E também temos de rever esta lei do trânsito rodoviário para haver uma articulação entre as duas leis. Gostaria de saber. Obrigado. Senhor Chefe Executivo, muito obrigado, Senhor Presidente. Muito obrigado pela questão levantada pelo deputado José Choi. Metro ligeiro é, nas linhas da ação governativa, uma matéria muito importante e contém tinta no relatório deste metro. O que nós pretendemos é 2019 que este metro entre em funcionamento e estamos a realizar e o andamento dos trabalhos são satisfatórias. Há bocado falou sobre a lei do metro ligeiro. Esta lei já está incluída na lista de produção legislativa constante do relatório nas linhas de ação governativa. Já encarreguei os serviços da pasta de produção legislativa para elaborar o articulado em versão chinesa e portuguesa e depois vamos manter os laços de cooperação e que esperamos em 2018 entregue este articulado ou esta proposta de lei ao hemiciclo. E o que pretendemos que em 2018, na primeira metade, vamos entregar aos serviços da pasta de análise jurídica para realizar trabalhos sobre a produção dos regulamentos complementares. Temos esta lei e esta lei também visa regular também o controle e a gestão do metro ligeiro e é uma base jurídica muito importante. Quanto à lei de trânsito rodoviário, outras leis, com o evoluir do tempo, existe necessidade de ser revistas. A lei do trânsito rodoviário consagra que as vias são aquelas que estão integradas no domínio público de Macau e quanto a este aspecto, nós vamos rever. O que nós vejamos é que esta lei não existe uma grande ligação com a lei do metro ligeiro, mas vamos tentar rever a lei do trânsito rodoviário para satisfazer as necessidades. Obrigada. Deputada Chano. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Chefe do Estado. Segundo o Plano Quinquenal de Desenvolvimento da RAIEM, a construção de Macau como cidade inteligente é uma importante estratégia de desenvolvimento para impulsionar a transformação gradual de Macau. Nesse sentido, há dias, o governo assinou com o grupo Alibaba o acordo quadro para a cooperação estratégica na área da construção de uma cidade inteligente. Contar com os talentos é uma característica da cidade inteligente. Com recurso à tecnologia, recolha de megadados e informações na internet, pode criar-se um ambiente de vida próprio com mais qualidade e comodidade. Com o avanço da referida construção, Macau vai precisar de muitos talentos da área da informática e tecnologia para dar resposta às diversas necessidades. Graças aos grandes investimentos do governo na educação nestes últimos anos, na área da divulgação científica, as qualificações dos alunos melhoraram, mas, segundo os dados disponibilizados, a percentagem de alunos em cursos de tecnologia e engenharia é baixa, comparativamente aos territórios vizinhos. Situação que tem a ver com as limitações de emprego e com a dimensão dos setores respectivos. Por isso, Sr. Chefe do Executivo, quanto ao impulsionamento da construção de Macau como cidade inteligente, de que planos e projetos dispõe o governo para o próximo ano? Quanto aos talentos, o governo deve aproveitar o referido acordo quadro no sentido de cultivar os jovens de Macau e de os incentivar a tomar parte na referida construção. Como é que vai fazê-lo? Obrigada. Faça favor. Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigada pela questão colocada pela Sra. Deputada Chan Hong.
Sim, sabemos que o desenvolvimento desta área em Rayem é um bocadinho atrasado do que as outras regiões. Porque ainda me lembro, na nossa comissão, nos nossos fundos, nos respectivos fundos, também tem vindo a dar muita importância ao impulsionamento dos cursos da área de tecnologia, por forma a que os nossos jovens possam ter conhecimentos e tenham interesse em aprender os conhecimentos desta área, independentemente mesmo para o ensino superior e independentemente para os planos de vida dos jovens. E temos vindo a efetuar estudos para ver como é que podemos reforçar esses trabalhos para que os jovens possam contactar com as atividades desta área, porque só através do contacto é que os jovens poderão ter interesse nos trabalhos desta área. É que, tendo em conta o ponto de situação do fundo para este âmbito, tentamos já implementar algumas medidas para que as crianças do ensino primário possam já contactar com esta área de informática, para que eles tenham interesse na sua aprendizagem. Mas, por influências do nosso mercado, por exemplo, quanto às influências do mercado, temos vindo também a desenvolver trabalhos desta área para que os alunos do secundário e dos outros ensinos possam saber quais são as vertentes e as saídas profissionais que possam optar no futuro. No passado, também, segundo académicos, também já efetuaram estudos sobre a diversificação adequada da nossa economia, e isto também tem a ver com a situação de emprego de Macau. Sim, todos dizem que querem entrar para o setor do jogo e para a função pública, mas tendo em conta a diversificação adequada da nossa economia e o nosso desenvolvimento social, e acho que nós devemos continuar a elaborar estudos sobre esse assunto. Sim, de acordo com o plano quinquenal, sim, nós queremos mesmo criar uma cidade inteligente. Queremos também elevar a capacidade de aprendizagem da nossa população, e quanto para o ensino não superior, queremos também criar mais plataformas e conjugando com as novas tecnologias. Também temos vindo a fazer uma avaliação no que diz respeito à área de informática e tentamos ainda lançar alguns planos de incentivo aos alunos para que os alunos possam ter criatividade nesta área. Ora, quanto ao ensino superior, temos vindo também a reforçar a formação do pessoal, docente também, para a formação de mais talentos para a área da computação em nuvem e na plataforma de megadados. Sim, a senhora deputada Chan Hong, sim, perguntou-me o que é que eu posso fazer mais para a camada de base, ou seja, para os alunos do ensino básico, por exemplo, para aumentar os seus interesses. E acho que o mais importante é os docentes. Os docentes devem saber como despertar, entre aspas, a atenção dos alunos sobre os interesses nesta área da informática. E o Fundo de Talentos e o Fundo de Desenvolvimento da área de informática também têm vindo a cooperar com as escolas. E já estão a elaborar estudos junto das escolas para ver como é que esta área deve ser desenvolvida no futuro. Porque as atividades a realizar são importantes para despertar a atenção, o interesse dos alunos. Sim, temos já equipamentos, instalações, etc. Mas como é que isto tudo se coordena? Então, há que contar com o apoio dos fundos.
Agora, o mais importante para mim é despertar a atenção e os interesses dos alunos, maximizando as suas capacidades. E prometo que vou reforçar os trabalhos desta área. Obrigado, Sr. Chefe do Estado. Deputada Legend. Obrigado, Sr. Presidente. A sociedade está muito atenta aos assuntos relacionados com a suspensão de determinadas portas seco, aumento das tarifas de autocarros e os contratos das três concessionárias prestes a prestar. E também a notícia, o reconhecimento mútuo das cartas de condução de Macaxina também preocupa os diversos setores. E segundo o chefe executivo, não foi aberto o concurso da reparação do terminal, mas a suspensão do terminal afeta bastante os turistas e os residentes. Como é que se pode esperar mais? Por que o governo não avaliou nem deu uma resposta às propostas de melhoria apresentadas pela população? O governo insiste num projeto de reparação que não pode ser concluído em pouco tempo e o custo ultrapassa 100 milhões, mas salientou que o projeto não vai conseguir resolver completamente o problema, que é inaceitável. Mas sugeriu o aumento das tarifas dos autocarros para aliviar as despesas com o apoio financeiro do governo, mas a sociedade opõe e considera que o governo deve poder incluir o subsídio em autocarros. E qual é a sua opinião sobre isto? Deve pensar-se com uma simples reparação do terminal em causa para algumas carreiras voltarem e parar ali e outras passam a parar na zona dos autocarros dos casinos com vista a assegurar no mínimo a acessibilidade dos autocarros e só se deve avançar com o projeto de cobrar sobre a zona do posto fronteiriço do transporte seco após a avaliação. E também vai concretizar a política de primazia dos transportes públicos, vai aumentar o orçamento. E o contrato das empresas prestes a terminar e o reconhecimento mútuo são assuntos que implicam uma decisão de regulamento no âmbito dos transportes. Como é que vai tratar e avaliar de forma científica esses assuntos para evitar o impacto da vida da população? Ontem o chefe executivo também falou que vai políticas que vai dar mais facilita a população, que podemos ver isso quanto antes. Sr. Chefe do Executivo, obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada Legend, para a questão colocada. Este ano, segundo as estatísticas, o número de passageiros até setembro já ultrapassou 150 milhões, ou seja, por dia 570 mil, e comparando com o ano passado, um aumento de 4%. O terminal de autocarros de Porto Seguro sofreu várias remodelações. Numa primeira fase, os resultados não foram satisfatórios. Era para iniciar obras de rodamento, mas depois do tufão, devido às inundações, as inundações ficaram suspensas e houve ajustamento nos nossos planos. Agora há três partes que são divididas. Em primeiro lugar, temos que trabalhar na reparação das instalações de eletromecânica e também para reparar a parte da drenagem e para se coordenar com as condições de segurança contra incêndios. Isto já foi em 17 de outubro e no primeiro trimestre do próximo vai ser concluído essa parte. E depois, em relação à primeira fase de melhoramento, que é para ampliar o sistema de ventilação e também para a captação da luz e a obra não pode exceder 200 dias. E devido ao tufão também houve alterações que foram necessárias e até finais deste ano o projeto vai ser apresentado e vamos procurar em abrir concurso antes da festa da primavera. E para a obra principal vamos tentar lutar pela sua conclusão em 2019. Ontem já respondi que temos que ter o concurso primeiro para ver qual vai ser o encurtamento a ser conseguido. Segundo o secretário Raimundo Rosário, para a primeira e segunda já está em velocidade cruzeiro e para a terceira parte espero poder abrir concurso quanto antes para assim encurtar o prazo. Agora não me atrevo a adiantar sobre o calendário em concreto, mas de facto estamos preocupados com o encurtamento do prazo. E quanto ao as partes adjacentes do terminal, o ex-secretário fez um estudo e na altura o estudo apontava para o seguinte: segundo os meus dados, então era para o campo dos operários para ser removido o pavilhão do campo dos operários e também a remoção das atuais instalações da polícia. Mas depois de alguns anos, o secretário Raimundo Horácio e a equipa dele vai então fazer um estudo de acompanhamento para estudar
a resolução de longo prazo do problema do trânsito das portas cerco. E isto na sequência do estudo feito. E quanto às tarifas dos autocarros, os serviços de tráfego apresentaram fundamentos ao Conselho Consultivo de Viação, que é um órgão consultivo, e também na sociedade ouvimos muitas opiniões. Eu também ouvi opiniões, sobretudo no tocante aos idosos e também aos estudantes que pretendem então, em relação às tarifas dos autocarros, pretende uma nova ponderação sobre as tarifas a serem aplicadas, mas agora não há ainda uma solução definitiva. Estamos ainda na fase de consulta. As opiniões são valiosas, as vossas opiniões são valiosas e, segundo os dados obtidos, o governo, por ano, investe 1.000 milhões. Portanto, nesta parte, e agora também damos muita atenção àqueles aspectos, como já referi, quanto à questão da separação entre residentes e não residentes. Não recebi muitas opiniões. O foco está nos idosos, nos estudantes e também no ajustamento das tarifas. Mas agora não há ainda uma solução definitiva. Estamos a ouvir opiniões e depois vamos então fazer uma análise dessas opiniões. Não podem ficar mais descansados. E quanto ao termo do prazo dos contratos, vamos de acordo com as necessidades reais, ouvir as opiniões da população, porque as três concessões também vão ter os contratos a caducar em junho do próximo ano. E também incumbimos a instituição académica para estudar sobre a política do serviço de autocarros. Depois do estudo elaborado, então podem apresentar vossas opiniões em relação às políticas nesta matéria. E quanto ao reconhecimento mútuo das cartas de condução, também ouvimos diferentes opiniões. Como disse a deputada Lei Zhengyi, há preocupações de que isto possa afetar a situação do trânsito de Macau, mas também há outras opiniões, no sentido de que agora os residentes de Macau, titulares das cartas de condução internacional, então podem conduzir em 110 países e regiões, ou seja, os residentes de Macau também são titulares dessas cartas de condução internacionais. Há prática internacional, ou seja, muitas vezes podemos utilizar as nossas cartas de condução e com a sua substituição para uma carta internacional, então os podem conduzir em outros países ou regiões. Segundo a avaliação feita pelo Serviço de Tráfego, então, este reconhecimento mútuo das cartas não vai causar grande impacto para Macau. Se calhar, temos que ouvir mais opiniões e também, após algum tempo de aplicação, é que podemos saber do seu impacto. Obrigado. Senhor chefe executivo. 施家倫議員。 Obrigado, Sr. Presidente. Senhor chefe executivo, boa tarde a todos. Nos últimos anos, o governo avançou com a reforma administrativa, extinguiu, fundiu e reformulou vários serviços públicos. Teve algum sucesso, a eficácia governativa aumentou. Mas a atual reforma administrativa, especialmente o governo inteligente, não consegue satisfazer as expectativas dos cidadãos. E acredito que o governo sabe bem disso. Segundo os cidadãos, um assunto envolver vários serviços é normal. E os serviços one-stop não passam de mera formalidade, porque cada serviço aprova a sua parte e os processos não foram simplificados. Portanto, mesmo quando os documentos estão prontos, ficam na gaveta e só entram no último minuto. Por exemplo, os cidadãos tiveram de se deslocar a vários serviços para tratar o cancelamento de matrícula de veículo após o tufão Hato. Nas licenças para restauração, o chefe do advogado também já falou, não há um sistema de interserviços para a partilha de documentos e dados. Portanto, o requerente só é notificado para apresentar novo pedido ou documentos em falta após uma longa espera pelas aprovações. Isto é uma baixa eficácia como está rara. Ontem, o chefe executivo também falou que ia aperfeiçoar vários procedimentos de interserviços. E também vai aperfeiçoar o serviço one-stop. Como é que vai melhorar esses procedimentos? Vai delegar poderes ao pessoal da linha de frente para concretizarem aprovações. A médio e longo prazo, como é que vai resolver os problemas da falta de flexibilidade, da atitude negativa e da morosidade nas aprovações na administração? Obrigado. Senhor chefe executivo, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço as perguntas do deputado Sigalon.
Nós reconhecemos que, de fato, existe este fenómeno de uma mesma questão, vários serviços públicos intervêm no respectivo tratamento e, de fato, os custos e o tempo necessários são bastantes para obter uma determinada licença. O governo vai pensar no sentido de aperfeiçoar os procedimentos e elevar a qualidade dos serviços, esperando optimizar também os circuitos de trabalhos nos diversos serviços públicos, por forma a elevar a eficácia, quer a nível de funcionamento, quer a nível de gestão. São esses os trabalhos prioritários em relação a esta matéria. A partir de 2015, o governo já começou com a reorganização de funções e estruturas dos serviços públicos, cuja primeira fase foi já concluída este ano. No período entre 2015 e 2017, 15 serviços públicos foram reestruturados. Têm sido extintos 6. E quanto à simplificação de procedimentos, aplicando os serviços one-stop, como, por exemplo, o IACM e os restantes serviços competentes, também estão integrados neste mecanismo de serviços de one-stop. E vamos, então, no próximo ano, integrar mais 15 serviços públicos no sistema de eletronização, por forma a promover o governo eletrônico. Estamos a ver também que a simplificação dos procedimentos há que também corresponder com o que está definido nas leis e nos regulamentos administrativos, bem como a segurança jurídica. Em paralelo, esperamos ao mesmo tempo que possamos também ter uma sociedade, um governo servidor da população. Por um lado, em relação aos dirigentes, há que então ter um pensamento que condiz com esses objetivos e bem como toda a equipa de trabalhadores da função pública, que sabemos que temos que ter em conta servir a população, um princípio que todos têm que compreender e que vai trabalhar por forma a concretizar este princípio. E também a ter um espírito de responsabilidade, e só assim é que é possível de proporcionar serviços de qualidade, e também é uma missão de todos os trabalhadores da função pública, quer os funcionários em geral, quer os dirigentes, quer os titulares dos principais cargos, também devem obedecer a este princípio, e o staff também deve erguer um bom exemplo. Esperamos que, passo a passo, somos capazes de cultivar na máquina administrativa este novo pensamento. E queria também aqui falar sobre a mobilidade transversal na área de obras públicas e transportes. Neste mandato, aliás, já foram realizadas várias alterações, introduzidas várias alterações a nível da mobilidade transversal. Há quem entenda que isto pode dar caso à morosidade ou à atitude negativa, bem como à falta de flexibilidade, e questionando assim da determinação do governo em levar a cabo a mobilidade transversal. De acordo com a nossa concretização feita até à data, entendemos que é possível permitir aos trabalhadores ter mais conhecimentos, melhorando assim a sua qualidade. Deputado Issilcai, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. No 19º Congresso Nacional do CC surgiu a ideia de uma reforma profunda do regime de aplicação de recursos do sistema financeiro e do desenvolvimento do papel crucial dos investimentos na relação entre a oferta e a procura. Os recursos da Grande Bahia são os churutos e o ambiente de negócio do sistema
e ocupam o primeiro lugar na Ásia. É previsível que aumentem as operações em renminbi dos bancos, seguradoras, mercados de capitais e gestão de riqueza, reforçando seu papel de centro de gestão de nível internacional. A Grande Bahia traz oportunidades, mas Macau está muito atrasada ao nível das relações básicas em comparação com outras cidades. E se não atuar rapidamente, não vai conseguir obter dividendos das políticas, sendo até possível acabar marginalizada. O governo tem de acelerar a construção dessas instalações, tomando como referência o critério mais elevado para cimentar as bases para intercomunicação financeira entre as cidades da Grande Bahia. Por exemplo, na liquidação é possível ser mais ativo e procurar estabelecer ligações sem fissuras, contribuindo para aumentar o fluxo de capitais e reduzir os respectivos custos. E pode ainda ser-se ativo na introdução de novas formas de pagamento e na tecnologia financeira. Senhor chefe executivo, qual é a sua ideia para acelerar a construção de instalações básicas financeiras para Macau poder preparar-se para integrar o desenvolvimento da Grande Bahia? Obrigado. Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela pergunta. E Sr. Cai, que ele se vai promover a diversificação e para diversificar as atividades financeiras, especialmente sob a tutela do Leão, temos promovido o desenvolvimento desse tipo de atividades e temos conseguido algum sucesso e vai ser uma das vertentes na cooperação da Grande Bahia. Caso o diálogo com a província de Guangdong é intensa. Espero que haja uma entreajuda nesse aspecto. Que de uma forma, quer dizer, vai dar privilégio à atividade de locação financeira, de gestão de fortunas, e nós vamos rever a lei sobre o sistema financeiro de Macau, que há as seguintes infraestruturas em 2013, 2014, para liquidação em renminbi, e temos feito uma ligação com as autoridades da China para ver um pagamento. E vamos alargar os instrumentos de pagamento eletrónica. Esperamos que no quarto trimestre do próximo ano vai já entrar em funcionamento sobre a liquidação dos instrumentos financeiros, que vai ser entrar em funcionamento no início do próximo ano. E para efeito há que contar com os quadros qualificados, e o governo vai organizar a formação de quadros qualificados para a área financeira. Estamos a prestar toda a atenção, esperamos que consiga atrair esses quadros qualificados do exterior. Há necessidade de rever as leis, de haver leis e quadros qualificados para a promoção, para o desenvolvimento das atividades financeiras com características próprias. Como foi referido pelo deputado Yepseu Cai, que é uma questão que muito nos preocupa, que é Hong Kong, Macau e outras cidades da China, num total de 7, e que, se não houver uma articulação, vai surgir problemas. Por isso nós temos de elaborar as leis e regulamentos, e na formação de quadros qualificados,
que são trabalhos que temos a acelerar para que esses quadros qualificados atiram ao nosso trabalho. Quando inicia essa cooperação, esperamos. Quer dizer, é um problema que consideramos de prioridade para o próximo ano. Obrigado, senhor chefe do setor. Senhor deputado Leandro Chinhope. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Para assegurar à população uma vida feliz e alegria do trabalho, o governo tem feito estudos sobre várias políticas terras de Macau para as suas gentes, perante a aquisição de imóveis. Mas em resposta a esse o governo disse que ia estudar uma nova tipologia de habitação pública para dar mais uma ação a quem não tem capacidade para adquirir habitações nem preenche requisitos para candidatar à habitação social. Só que ainda não se viu resultado desse estudo. O governo divulgou recentemente sobre a procura de habitação, no qual se prevê satisfazer a necessidade da população pública no prazo de 10 anos. Mas a sociedade duvida dessa previsão, pois entende que a procura real ultrapassa a previsão. De fato, seja qual for a tipologia, tem a ver com o planeamento da oferta de terrenos de habitações. Até setembro deste ano foi declarada através de despachos do governo a caducidade de 57 terrenos, envolvendo uma área total de 470 mil metros quadrados. Senhor chefe executivo, quantos terrenos é que se prevê recuperar? Quantos ao já recuperados, o governo deve aproveitá-los para aumentar a oferta da habitação pública para resolver os problemas habitacionais e proporcionar novas tipologias com vista a responder às necessidades das famílias e indivíduos cuja situação econômica é diferente. Vai fazê-lo? Tem algum plano para o feito? Também Vossa Excelência prometeu que ia reabrir durante o seu mandato o concurso para a habitação econômica. Quando é que isso vai ser? Quando isso vai ser? Vai concluir a revisão da lei antes dessa reabertura? A lei de habitação social está em apreciação, mas o governo deve segui-la no respeitante às limitações para quem tem necessidade de habitação econômica para preencher o requisito de candidatura e deve voltar ao regime de pontuação. Vai fazê-lo? Obrigado. Se faz favor, senhor chefe executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado pelas questões colocadas. O governo Rayam está muito atento às necessidades básicas dos residentes, que é a habitação. Recorre através de habitações sociais e económicas e segundo o princípio de bem-estar para todos, habitação para todos, para resolver o problema da habitação dos residentes. Nós vamos continuar a respeitar o princípio de que as habitações sociais assumem a predominância e complementada através da habitação económica. Já concluímos os trabalhos de seleção dos que envolve 3.800 agregados familiares para as habitações públicas e esperamos que daqui a 2 anos vamos tentar lutar pela reabertura da candidatura à habitação económica. Segundo o relatório sobre a oferta e a procura da habitação pública, em 2016, a oferta é de 70 mil e o que esperamos é que daqui a 10 anos conseguimos facultar habitações que satisfazem as necessidades de diferentes camadas sociais. O senhor secretário Raimundo também que curto e médio prazo temos 42 mil e estamos a acelerar os nossos trabalhos para tentar facultar mais. Ao bocado, o senhor deputado colocou muitas perguntas, que uma tem a ver com a declaração de caducidade de algumas concessões de terreno, que envolve 470 mil metros quadrados. Temos de aguardar pelos resultados dos processos judiciais. Se concluídos os processos judiciais e o governo ganha o processo, eu acho que podemos aproveitar estes terrenos reavidos para a construção de instalações públicas ou habitações sociais, habitações públicas. Quanto às novas tipologias de habitação pública, tal como o senhor deputado disse, que nunca podemos desviar do planeamento da construção de habitações públicas. Agora, o governo está a construir principalmente habitações sociais e económicas. Quanto às novas tipologias, este é um tema que merece de estudo. E agora o governo não consegue prever quantos terrenos podem ser reavidos, porque depois de findar uma concessão, temos de percorrer os procedimentos e depois, quando existem condições, é que podemos aplicar a lei de terras e reaver o terreno. Mas quanto às habitações públicas, nomeadamente as respectivas leis, nós
estamos a preparar, tudo está preparado e já enviamos a lei da habitação social para o hemiciclo e vamos acelerar os trabalhos e lutar na medida possível enviar a proposta de lei de revisão da lei de habitação económica. E também muitos deputados estão atentos à habitação pública. Reitero mais uma vez que estamos para optimismo, mas por causa do abastecimento da areia afetam muito os nossos trabalhos e também quanto ao planeamento das habitações da Avenida Wailong, temos de procurar o processo que tem a ver com o CPIU e com as outras entidades e estamos já quase estamos a concluir os nossos trabalhos e vamos lutar em 2009 de reabrir a candidatura para a habitação económica. Muito obrigado. Senhor Presidente, Senhor Chefe Executivo, Senhores Membros do Governo, Senhores Membros do Conselho Executivo, caros colegas, boa tarde. Senhor Chefe Executivo, no dia 1 de agosto de 2016 foi içado o sinal número 3 do tufão Nida. No dia 4 de agosto de 2016, pelas 15 horas, apresentei conjuntamente com um grupo de cidadãos, na sede do Governo, uma petição dirigida a Vossa Excelência, solicitando a instalação de uma sindicância aos serviços meteorológicos nos termos do artigo 357 do ETAM, face aos supostos constantes abusos de poderes, agressões verbais aos subordinados, exposição de objetos supersticiosos nas instalações públicas, má gestão por parte do pessoal da direção, a quando da passagem do tufão Nida. De recordar que no dia 6 de junho de 2016, ou seja, 2 meses antes da vinda do tufão Nida, apresentamos conjuntamente com funcionários dos serviços meteorológicos uma queixa ao Comissariado contra a Corrupção, quanto aos abusos acima referidos. Desde essa data até a tufão Ato, no dia 23 de agosto de 2017, cerca de um ano, nada foi feito. Tudo caiu num saco roto. No dia 19 de outubro de 2007, o CCAC divulgou o relatório sobre os serviços meteorológicos, confirmando a maior parte dos factos constantes na nossa queixa, apresentada em 6 de junho de 2016. Assim, pergunto a Vossa Excelência, a tutela, ao nomear o engenheiro Tan Weiman, afirmou que assumia todas as futuras responsabilidades dos serviços meteorológicos. Assim, quem vai assumir os abusos e a má gestão dos serviços meteorológicos na pessoa do ex-diretor Fong Shui-Kun? Ou seja, que responsabilidades políticas poderão ser assacadas pela omissão das queixas apresentadas por deputados e cidadãos a quando da passagem do tufão Ato e nos termos dos estatutos dos titulares dos principais cargos e as suas regras de conduta em vigor em Macau desde o ano 2010. Muito obrigado. Até próximo, chefe executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigada pela questão colocada pelo Sr. Deputado Pereira Coutinho. Sim, quanto à responsabilização, o regime de responsabilização é importante para os titulares e temos a tentar reforçar esta medida junto dos titulares. Quanto à responsabilização, já temos um regime perfeito. Por exemplo, temos já o Estatuto dos Titulares dos Principais Cargos da RAIEM. Então, responde perante o chefe executivo e ainda têm de... os seus subordinados, se falharem, então há que ainda responder perante o chefe executivo. E há que ainda fiscalizar os trabalhos dos seus subordinados e, tendo em conta as novas questões, o governo tem vindo a efetuar as respectivas avaliações e estudos. Quanto à gestão interna dos serviços meteorológicos, o governo da RAIM tem vindo a dar muita importância e tem vindo a escutar a opinião da sociedade. E o CCAC já realizou os seus trabalhos de investigação e já concluiu e publicou o relatório. Houve investigações sobre o funcionamento total dos serviços meteorológicos e já arrancou com um processo judicial. Depois da passagem do tufão Ato, e tendo em conta o ETAPMA, e temos vindo a já realizar investigações. E já abrimos já incumbimos 3 pessoas para realizar uma investigação sobre o assunto e
O relatório já está concluído e o relatório está em tradução e depois de tradução, depois de nós recebermos este relatório, vamos então divulgar esse relatório e vamos ver quem é que tem de assumir as responsabilidades segundo o etapa-me. E vamos apurar as responsabilidades e vamos divulgar essas informações com transparência. Obrigada. Senhora deputada, ok? Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo, boa tarde a todos. No mês passado, no relatório do 19º Congresso Nacional do PCC, o presidente Xi Jinping afirmou que o socialismo com características chinesas entrou numa nova era e nova fase de desenvolvimento. Macau, como parte integrante da China, deve ponderar a aperfeiçoar o atual planeamento geral. No plano quinquenal de desenvolvimento de Macau, refere-se a desenvolvimento inovador e articulação com o plano de desenvolvimento nacional. Conjugando com o atual desenvolvimento social de Macau, primeiro, o setor de jogo é dominante, o prazo das 6 licenças de jogo está quase a expirar. E no respectivo relator não há análise sobre o futuro aumento ou redução das licenças e a sociedade e o setor levam dúvidas sobre qual será o futuro desenvolvimento. Há insuficiência de grandes instalações para convenções, exposições de esporte impede o desenvolvimento deste setor de turismo desportivo. As obras do novo jateiro ainda não estão concluídas. Os lotes 7 e 8 do cota ainda não dispõem de qualquer plano de desenvolvimento. O plano de repobulação urbana apresenta vários anos, ainda não há avanços, mas a procura por habitação pública aumenta sucessivamente. E também comparando com o plano de primeira aquisição, Macau é insuficiente o apoio dado aos residentes para adquirir uma habitação, especialmente de classe média e jovem. Embora no seu relatório haja muitas políticas de apoio à juventude, se os jovens não conseguem ter uma habitação, como é que conseguem planear sua vida? O senhor chefe executivo afirmou ontem no seu relatório que o governo da RAM irá trabalhar proativamente e assumir empenhadamente as responsabilidades. Então, sim, como que vai otimizar o seu trabalho para a culturação com objetivos da nova era traçada do presidente Xi, a fim de contribuir para a construção de estratégia nacional da Grande Bahia e uma faixa marota e promover o desenvolvimento social de Macau para entrar na nova era? Obrigado. Senhor chefe do executivo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhora deputada Leon Kay. O presidente Xi Jinping, no relatório do 19º Congresso Nacional, tanto referiu com conteúdo muito rico sobre os ideais do socialismo com características chinesas. Em relação ao princípio país e 2 sistemas e sobre este princípio que foi elevado para novo nível histórico e que se reveste grande caráter orientador. Macau já entrou numa nova fase histórica, ou seja, que é uma fase de ser país de 2 sistemas, Macau governada pelas suas gentes, portanto o destino de Macau está intimamente ligado ao nosso país. Depois de 18 anos, depois do retorno, Macau enfrentou uma grande prosperidade e também enfrentou muitas oportunidades de desenvolvimento. Nesta conjuntura favorável da nova era, o princípio país, 2 sistemas também entrou numa nova era, ou seja, conjugando com a nova era do país, há uma relação estreita. Na nova era, temos novas características, temos nova missão. E face ao rápido desenvolvimento de Macau, surgiu uma série de contradições e temos que enfrentar esses desafios e temos que resolver os problemas na realidade. Em relação às questões levantadas, tudo isso merece a nossa atenção e temos que encontrar soluções. Naturalmente, há questões do passado e também conteúdos novos e complexos. Por exemplo, como podemos aproveitar as áreas marítimas, 85 km². Portanto, tudo isto então, há que se coordenar com a nova estratégia do país e temos que ter a conjuntura do país e também em prol do interesse geral de Macau para encontrar essas soluções. As soluções de Macau dependem do desenvolvimento de Macau e esta não pode desviar-se da nova era do nosso país. Temos que nos integrar na nova conjuntura do país e também aproveitar cabalmente a nossa vantagem enquanto aplicando os princípios país, 2 sistemas e também temos que aproveitar a nossa plataforma e elevar a nossa competitividade
E também temos que aproveitar e fazer o bom uso e a maximização das políticas adaptadas pelo país para impulsionar a nossa causa de Macau com o princípio um país, dois sistemas. Isto para se adaptar à nova era e também ao ideal do socialismo com características chinesas. E quando se fala da questão de Macau, eu creio que em relação a isto, em relação a Macau, posso prestar alguns esclarecimentos para a vossa análise. Ontem, quando no meu relatório já falei sobre as instalações desportivas que desde 2006 até agora já se passaram 10 anos e temos que avaliar sobre o reforço das instalações desportivas e dos grandes pavilhões no futuro. Isto vai contribuir para o nosso turismo e também para o setor desportivo de Macau. E em relação aos aterros, obras de aterro, eu já falei sobre a questão da Zona A, sobre a situação da Zona A, que em 2017, em final de 2017, vamos concluir os aterros da Zona A e em relação às outras zonas, temos 5 zonas, que as obras vão ser concluídas sucessivamente. E em relação aos lotes 7 e 8, que não conseguem ser aproveitados ainda, de facto são reservas de terrenos muito preciosas de Macau, esses lotes 7 e 8 do Cotai. E quanto à renovação urbana, também estamos a trabalhar empenhadamente na construção da sociedade e também em apresentar o respectivo diploma legal. A tutela vai continuar a acompanhar. E quanto às habitações públicas, como já expliquei, a situação, eu creio que já está o ponto esclarecido. Deputado Lam Luan Vai. 多謝主席。 Obrigado, Sr. Presidente. Senhor Chefe Executivo, boa tarde a todos. Para garantir o direito de acesso ao emprego dos trabalhadores locais, o governo tem de reforçar a gestão de importação dos trabalhadores e de concretizar o mecanismo de saída, com prazo definido para que assumem cargos de direção, assegurando a prioridade dos locais. O governo também tem de cumprir as funções de analisar a oferta e a procura de trabalho, efetuando bem os trabalhos de formação, distribuição e recomendação dos trabalhos de recursos humanos para, com base nisso, definir políticas e medidas para incentivar a promoção e desenvolvimento profissional dos locais. Há que controlar bem a saída dos trabalhadores não residentes, o trabalho que o governo da RAM tem que conseguir. Senhor chefe, enquanto existem em Macau cerca de trabalhadores 430 mil, uma percentagem de 40%. E no relatório do LAS, o chefe falou que para manter a baixa taxa de desemprego, para elevar a capacidade e a qualidade dos serviços prestados pelos residentes. Quanto ao controle e ajustamento do número dos trabalhadores não residentes, ao aperfeiçoamento do mecanismo de saída e reforço da formação profissional, de que medidas constantes lá para o próximo ano. Quanto à diversificação das opções no acesso ao emprego e ao espaço de desenvolvimento, existe algum rumo concreto? Obrigado. O chefe executivo, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas do deputado Lam Luan Vai. Quanto ao controle de trabalhadores não residentes, o governo tem sempre vindo frisado e cumprido o princípio de que a importação de trabalhadores não residentes visa somente suprir a insuficiência de recursos humanos locais e este princípio nunca se alterou. Por isso, o governo tem vindo a atualizar a cota de trabalhadores não residentes, tendo em conta as necessidades reais de Macau. Em 2016, setembro de 2016, 208 mil trabalhadores e depois, em 2017, até setembro, 176 mil. E os que trabalham na área da construção civil, até 2016, 406 mil. Houve, por volta de 40 mil trabalhadores, houve uma redução de cerca de 22%. Nós vamos, então, dar instruções aos serviços competentes para fazer uma revisão geral sobre as necessidades de trabalhadores não residentes.
Por exemplo, no setor do jogo, vamos também promover e através de ações administrativas para que postos de nível médio e alto para serem ocupados por trabalhadores residentes de Macau. Isto é uma medida a ser implementada passo a passo e quando houver vaga e os lugares que se forem ocupados por não residentes e quando vagar vão ser então ocupados por residentes locais. Vamos também proporcionar oportunidades de formação por forma formar os nossos trabalhadores locais, adquirindo habilitações e habilidade para assumir cargo de gestão. Por outro lado, vamos também criar condições para melhorar a situação de emprego, aplicando medidas e soluções diferentes e reforçando também a cooperação com as empresas locais. Vamos, então, promover várias ações de formação e também através de sistemas de informática para a afetação de trabalhadores em conformidade com as necessidades do mercado laboral. Vamos também, ao mesmo tempo, lançar processo de certificação profissional para os diversos setores e atividades, ramos de atividade e também criar mais oportunidades de emprego e de ascensão profissional. Para além disso, o desenvolvimento da Grande Baía, Guangdong, Macau, vai ser também um meio que proporciona muitas oportunidades para os nossos trabalhadores locais. Esperamos que, então, os residentes de Macau, os nossos trabalhadores, possam, então, ter uma visão mais alargada. Eu creio que, em relação ao mecanismo de saída dos trabalhadores não residentes e o reforço da formação profissional vão ser trabalhos a serem implementados no próximo ano e que tudo isto vai contribuir para a extensão profissional dos trabalhadores locais. Claro que vamos continuar a colaborar com as empresas locais. 現在我哋休息。 Está a fazer um intervalo de meia hora.